E vamos começar, Leandro, falando, acho que de um assunto que a gente conhece muito bem, que é reunião ao vivo, que é live. Hein? Se tem uma coisa que a gente já fez muito nesse ano, além, lógico, de se cuidar, é fazer live todo santo dia. Mas a gente sabe que isso, por um lado, encurta caminhos, mas por outro, traz um estresse para o pessoal, né? Isso mesmo, Carlos. Aliás, deu muita repercussão na última participação conosco e por isso agora a gente atualiza e traz novamente aqui conosco médico psiquiatra, o Dr. Ciro Massi aqui conosco. Já nos deu a liberdade de chamar de você e só de Ciro. Então, a partir de agora, Ciro, obrigado pela gentileza mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço, prazer em revê-los. Legal. Bacana. Ciro, o tema hoje já está aqui no nosso GC, fadiga das reuniões virtuais na pandemia. A gente tem falado, né? Não tem a dor de cabeça, o estresse do deslocamento, do ir e vir das reuniões, mas, por outro lado, tem o congestionamento virtual. Você sai de uma reunião entre outra ali numa fração de minutos, segundos. Qual que é o limite disso e o que deve ser prestado atenção para contribuir para uma saúde mental importante, Ciro? E física, viu? Olha só, porque, assim, nós somos seres sociais, né? Mas a gente tem que olhar um pouquinho para a nossa memória fisiológica, ou seja, aquilo que a gente traz dos nossos antepassados, né, dos nossos ancestrais. O ser humano aí, há milhares de anos atrás, vivia em comunidade de, no máximo 20 pessoas. 20, é pouca gente mesmo, 20 pessoas. Todo mundo se conhecia. Então, você não tinha necessidade de ficar prestando atenção a detalhes das pessoas do que estava acontecendo. Você já conhecia mesmo, né? Quando as pessoas vieram para as grandes cidades, a coisa começou a complicar, porque aí é muita gente. Então, houve duas mudanças importantes. A primeira é que as pessoas passaram a ter que provar o seu próprio valor, o que é o assunto por outra pauta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós tivemos que aprender a fazer uma leitura muito rápida das intenções, do que está rolando com a outra pessoa, né? Será que essa pessoa é honesta? Será que ela está querendo me sacanear? Será que ela está tentando dar golpe? Será que ela... Enfim, eu tenho que fazer uma leitura muito rápida das pessoas, porque eu saí do campo e vim para as grandes cidades, e aí tem muita gente, né? Isso é uma coisa que aconteceu. Olha, se tem uma coisa difícil de você fazer, é leitura corporal numa telinha, né? Você praticamente não vê a outra pessoa. Além disso, você tem diferenças do próprio tempo da comunicação virtual que podem atrapalhar. Tem pesquisa que diz aí, se você tiver um delay, um intervalo de tempo, né, uma diferença de tempo entre o que eu falo e o que eu vejo acima de 1 segundo, você já começa isso já gera viés de interpretação, quer dizer, erros de interpretação. Eu começo a achar que a outra pessoa não é amigável, que ela está me enganando, eu sou levado a erros simplesmente por isso. Né? Além disso, a gente a outra pessoa que fala, ela vai ter que também se esforçar para tentar comunicar aquilo que a expressão corporal não permite, né? Então a tela obriga a isso, fora a gente tem que começar, bem legal lembrar disso, dos efeitos físicos, né? Porque a tela é um problema, né? Essa iluminação, né? Os olhos ressecam, as pessoas esquecem que os olhos ressecam, né? É até uma dica, você pelo menos tem um soro fisiológico, compra em qualquer farmácia, e de tempo em tempo, aí a cada no máximo 2 horas, dá uma lavadinha nos olhos, né? A gente acaba não levantando, ficando sentado muito tempo sedentário, né? E isso dá problema, né? Enfim, as reuniões começaram com uma situação abrupta, não houve tempo de combinar com a turma, né? Como diria o Garrincha, ninguém combinou com os russos, né? Acho que era russo, né, que o Garrincha falou, isso, né? Ninguém combinou com os russos, e de repente todo mundo foi jogado em campo, né, sem combinar com os russos. Então, assim, o planejamento foi pro beleléu, né, não teve jeito, as pessoas passaram realmente a improvisar com o que tinham. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito bacana a comunicação, mas nós vamos precisar aprimorar, né, nós vamos ter que acertar algumas coisinhas, a gente vai falando mais a respeito aí no transcorrer do programa. Exatamente, Ciro. Boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Só para salientar a história que o Ciro acabou de falar, para quem não conhece muito de futebol, foi na Copa de 58, o Brasil foi enfrentar a União Soviética,
o Vicente Feola, que era o técnico da seleção brasileira, resolveu fazer a melhor pré-eleição do mundo, né, falando o que tinha que fazer, como tinha que fazer, que ia ganhar da União Soviética fácil. O Garrincha levantou a mão no fim da pré-eleição e perguntou, beleza, mas você combinou com os russos? E aí surgiu essa expressão, né, tá tudo bem, você está falando uma coisa fantasiosa, mas você combinou com os outros para que isso acontecesse. A gente está vendo isso muito na pandemia, né, essa questão de não combinar com os russos está faltando muito para a gente. Tem que improvisar, né? Tem que improvisar muita coisa. Mas esse aspecto, eu queria começar com esse aspecto físico, que é um aspecto até bem importante. Eu me lembro, por exemplo, no passado, quando o Leandro e eu fizemos a live do primeiro turno, e teve todo aquele problema no sistema eleitoral, acabamos passando 9 horas. Né? A gente brincava, a gente vai passar aqui umas 3, 4 horas falando direto, a gente passou 9 horas ali falando com o pessoal. E quando você sai daquela live, você sai com o seu corpo pesado. Mesmo que não fisicamente, não fisicamente no sentido de ter feito um esforço gigantesco, mas parece que tem alguma coisa que te atinge ali, que pesa nas suas costas, né, que você não consegue se levantar direito, a circulação não vai, principalmente nas pernas, né, parece que você não consegue andar direito. Isso também tem muito a ver com o psicológico da pessoa, de tanto tempo ficar sentada, tanto tempo ficar na mesma postura. O psicológico se adapta tanto àquilo que ele não consegue voltar ao normal. Vou ficar em pé, vou dar uma caminhada, vou andar ali no corredor da minha casa, não dá mais para fazer isso? Não, é totalmente anônimo, mas é físico mesmo, né? A circulação realmente para, as pessoas param de tomar água, né? Não se hidratam, ocorre uma desidratação ocular, né? Tem uma pesquisa, se eu bem me lembro, da Universidade de Stanford, que a exposição excessiva, né, é prejudicial tanto a curto e longo prazo, né, e os sintomas que já foram pesquisados incluem dor de cabeça, incluem ansiedade, incluem depressão, incluem tensão emocional, insônia, dores musculares, né, então isso já está bem comprovado. Então, assim, eu não acho que a tecnologia deva ser anulada, ela veio para prejudicar. Eu acho que o que faltou foi combinar. Como é que a gente ia fazer isso? Como é que a gente ia utilizar isso? Quais são as limitações? Então, a gente está tendo que meio que correr contra o tempo para que as pessoas adotem certas mudanças para não se desgastar muito, né? As imagens que vêm na tela, muitas reuniões, elas são feitas com muitas telinhas, muita gente ao mesmo tempo, né? E essas imagens, elas vão gerando muito estímulo para a pessoa, né? Você tem que olhar, é muita coisa para você observar, tentar, porque mesmo que você não queira, o teu cérebro vai tentar ficar observando as várias pessoas, né? Ao mesmo tempo, quando eu falo, eu estou aqui falando, eu estou me vendo aqui na tela, né? E quem participa de uma reunião virtual está se vendo o tempo todo. É como falar com um espelho, né? Então você começa a prestar muita atenção, né? Às vezes de maneira não adequada. Será que a minha camisa está em ordem? Será que a minha boca está torta? Ô, meu óculos, deixa eu acertar meu pescoço. Então, assim, começa a ser uma coisa não natural. Isso dá muito desgaste, porque você está prestando atenção no que está rolando na reunião, está prestando atenção naquele monte de gente que está na tua tela, está prestando atenção na tua postura corporal, né? Você já percebeu que a linguagem corporal não é tão fácil assim de ser feita, então você começa a caprichar muito na linguagem verbal, né? O que acaba esticando muitas reuniões, você acaba falando mais do que você falaria, muitas vezes numa reunião presencial, porque as pessoas estão realmente te ouvindo, né? Então você acaba dando muita atenção para aquilo que você está falando, e isso estica o tempo, isso acaba cansando mais ainda, o que já é, por natureza, cansativo, né? Agora, Ciro, para pegar esse gancho, como evitar a fadiga? O que deve ser feito para a gente conseguir evitar a fadiga, esse estresse, esse tensionamento dessa sequência de reuniões? Tem um limite? Olha, então assim, o nome que se dá para esse fenômeno se chama atenção parcial contínua, né? Então assim, a gente imagina que consegue ter uma atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Isso é uma coisa que está mais que comprovado por pesquisa, né, que o nosso cérebro consegue dar atenção para uma coisa por vez. Bom, então, mas eu consigo, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, você não está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. O teu cérebro faz uma, depois ela faz outra, tudo com intervalos de tempo muito rápido, muito rápido. Só que esse desvio de atenção de você tentar fazer chega a prejudicar em torno de 40% a tua produtividade, no final das contas.
Então, assim, prestar atenção em muito tempo, dividir a atenção, não é uma coisa bacana. O ideal é você fazer uma coisa de cada vez. Então, tem algumas sugestões que a gente poderia adotar, né? Primeiro, respeitar um pouquinho o tempo de atenção e de concentração habitual que a gente consegue. Que tempo é esse? Olha, as pesquisas variam muito, mas uma estratégia de bom senso diz que a nossa atenção ela consegue se manter por mais ou menos 20 minutos. Né? Tem um livro que chama Estratégia Pomodoro, o cara usava um tomatinho, Pomodoro é tomate italiano, um reloginho que era um tomatinho, e ele marcava 20 minutos. Então ele dava atenção 20 minutos, aí ele marcava 3 a 5 minutos, parava 3 a 5 minutos para dar uma espreguiçada, se mexer, se deslocar para papá, mais um módulo de 20 minutos, para 3, mais um módulo de 20, e aí dá um intervalo de 20 a 30 minutos pelo menos, né? 30 a 40 minutos. Esse é um bom modelo para uma reunião virtual. Então, interromper os tempos. Mas nós vamos perder o assunto, vai perder agora que o cara está no pique de falar besteira. Ele vai lembrar, anota no papel, o que é isso? Entendeu? O que não dá é para desgastar o cérebro, né? O desgaste do cérebro é muito maior, o prejuízo disso é muito maior do que você interromper momentaneamente para poder fazer isso, né? Além disso, a gente tem que lembrar que o excesso de estímulos ele é muito prejudicial para mais ou menos 1/3 da população, que são os introvertidos. Os introvertidos, né? Introvertido não tem nada a ver com tímido. Timidez tem a ver com aceitação social. Introversão tem a ver com excesso de estímulos. Nenhum introvertido gosta de muito estímulo. É aquele cara que não gosta de muito estímulo, né? Mais que 6 pessoas é multidão, ele quer ir para cá, ele não gosta de happy hour, enfim. Tem uma série de características. Esse excesso de estímulo das telas para o introvertido é um horror, né? Então, talvez o introvertido possa aproveitar a próxima estratégia que eu vou sugerir, que é o seguinte: desliga a tela, desliga as pessoas que estão sendo falando e só entra quando ela tiver que falar, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no programa, né? As pessoas só entram realmente quando tem que falar. Se eu estou falando agora, está todo mundo me vendo agora. Agora entraram os 2 jornalistas, depois eles vão. A reunião, ela fica muito menos cansativa se você tiver isso. Mas não vai ter feedback, não vai saber como é que as outras pessoas estão fazendo. Normalmente você deixa de se preocupar com isso, você fala. Se o outro não quer prestar atenção, e se depois ele entrar e começar a falar um monte de bobagem, você fala, cara, você não prestou atenção. Você não estava atento, né? Eu acabei de fazer isso. Então, eu acho que a divisão de tempo, 20 minutos, interrompe uns 3, 5 minutos, fazer pausas a cada hora para tomar uma água, levantar, fazer atividade física. Não tem ginástica laboral? As pessoas até pagam pessoas para fazer ginástica no trabalho. Vamos fazer uma ginástica, vamos alongar aí, né? O coordenador da reunião pode fazer isso, né? Aprender uns exercícios muito simples, né? Aperta de um lado aqui da cabeça. Agora vamos todo mundo, vai. Aperta desse lado aqui, vamos até se achar. Agora aperta desse lado aqui para frente. Vamos mexer aqui o ombro, vamos respirar. Inspira e solta lentamente, né? O dobro do tempo do ar, mais ou menos, né? O dobro do tempo do que entrou, né? Deve ser o dobro do tempo que saiu. O tempo que sai é 2 vezes maior do que o tempo que o ar entrou, né? Faz essa compressão aqui, né? Aperta isso aqui, aperta as pernas, eu estou apertando, aperta as pernas e solta, né? Para você relaxar a musculatura. O coordenador da reunião fala, está na hora da nossa pausa terapêutica, está na hora da gente lembrar que é gente, né? Então vamos lembrar que nós somos gente, nós somos seres humanos, nós vamos conservar esse corpinho que Deus nos deu aí, né? Então vamos fazer aqui algumas atividades físicas, vamos tomar aguinha, olha só, eu trouxe até um copinho aqui, porque nós estamos ao vivo, eu vou ilustrar. Tem que tomar água, cara, você não aguenta, você tem que tomar. Não há problema, tem que perder o constrangimento desse tipo de inatividade que é feita, né? Então, assim, só faltou combinar. Então, na medida em que isso entre na nossa rotina, em que as pessoas passem a achar isso natural, de fazer a reunião e dar esses intervalos, isso vai acabar entrando na rotina, normalmente, né? Do que a gente vai... Claro. Desculpa, Ciro, que até para ilustrar isso, né? A gente está em casa, né? A gente não está num ambiente de trabalho fazendo uma conferência que, ó, não teve jeito, mas a gente está no ambiente de trabalho, que a gente já tem um cuidado e tudo mais. A gente está em casa, às vezes a internet não funciona, ou às vezes o cachorro late, ou às vezes a criança que você está em casa
grita alguma coisa, um som alto. Então, aquela coisa, não adianta você querer também, né, ter a mesma postura que você tem no ambiente de trabalho, que você não vai conseguir, né? A questão é você tentar adaptar da melhor maneira possível dentro desse caos aqui, né? E olha, Carlos, aproveitando o seu gancho, a Microsoft tem um programa para as reuniões virtuais, para cansar menos, que chama Juntos, né? E como é que eles começaram a fazer esse programa juntos? Todo o fundo de todo mundo que fala é igual para todo mundo. Então, eles têm lá, o app dele já está preparado para isso, para dar um fundo igual para todo mundo. Porque quando você participa de uma reunião, você está na mesma sala e o fundo é muito parecido. Agora, se você tem fundos diferentes, um está vendo ali, sem querer, o seu olhar vai acompanhar, vai começar a ver o livro, vai começar a ver a TV do outro que está ali atrás, vai, Camila, começa a desviar a atenção. Então, uma medida bacana é padronizar o fundo nas reuniões. Eu já vi a venda aí por internet, até aquela tela verde, né? O cara senta na cadeira, ele encaixa aqui atrás da cadeira e fica uma telona para ele fazer a reunião. É uma sugestão que fica, né? Mais um ajuste a ser feito. A Microsoft já assumiu isso, né? Percebeu que as pessoas se desgastavam muito prestando atenção no que está acontecendo aqui atrás, né? No que está acontecendo aqui atrás. Então, olha, não, sem chance, né? Vamos padronizar esse fundo aí e a coisa parece que melhorou, né? A produtividade da Microsoft. E para eles isso significa muito dinheiro, né? A saúde é importante, o dinheiro também é muito importante, e eles já comprovaram que esses estímulos que estão atrás aqui da tela, né, são prejudiciais. Então, se você usa, por exemplo, tipo Skype, permite isso, né? Você desfoca o fundo. Né? E por fim, para isso, acho que tem uma coisa que às vezes as pessoas simplesmente se esquecem. Dá para fazer reunião só por voz, gente. Não precisa ser por tela, né? Eventualmente, vamos tentar reduzir, se é uma reunião pequena, a falar por voz. Para que tem que ficar olhando um para a cara do outro? Né? Se tem uma necessidade de transmitir uma imagem, tudo bem. Aqui nós estamos, por exemplo, ao vivo, é importante que você tenha mais vivacidade, você está percebendo a energia das pessoas, você não conhece o entrevistado, você consegue ter uma outra leitura. Mas numa reunião de 5, 10 minutos, faz por voz, não precisa ficar, reúne todo mundo, né? Então o pessoal já está chamando de Zoom fatigue, né? Da fadiga do Zoom, de tanto que essa coisa está cansando. Eu repito que são ajustes que a gente vai ter que fazer para poder aproveitar o que a tecnologia tem de melhor, né, gente? Ciro, você já falou de fazer uma brincadeira, desculpa, pois não, Carlos. Só brincadeira, só para brincar, nosso sistema também tem essa questão de mudança de fundo, né? Vocês estão vendo aqui que eu coloquei nosso fundo vermelho aqui só para brincar mesmo, mas é interessante, porque realmente a gente fica prestando atenção no fundo. Ele tá lendo qual livro, aí tá vendo qual filme, aí tá com a televisão ligada, então tá prestando atenção no jornal, tá prestando atenção nisso, sempre tem essa coisa, né? Então, ficou bom esse fundo, viu, Carlos? Deixa eu colocar até em tela cheia aqui. Produção aí. Como a parte do meu quarto aqui ela é verde, dá para fazer isso de maneira, a parede é mais fácil de fazer esse background, né? Então, continua o armário, aqui o guarda-roupa, mas tem esse fundo vermelho só para dar uma diferença aqui para falar sobre esse assunto. Boa. Agora, Ciro, a gente falou de como evitar a fadiga e como identificar a fadiga. Perfeito. Nós não estamos acostumados a prestar atenção na gente. A gente vai no automático. Quando chega o sintoma, quando você sente sede, é que a desidratação já se instalou. Quando você sente fome, é que a glicemia já abaixou. Então, quanto mais a gente tiver rotinas pré-estabelecidas, melhor. E além das rotinas, ou melhor, incluir nessas rotinas, parar para prestar atenção. Então, você que está me ouvindo agora, como é que está teu ombro? Me conta, né? Se você estiver assistindo, teu ombro tá legal ou ele tá tenso, né? Então, isso se chama checagem, né? Checar periodicamente. Como é que está meu ombro? Meu ombro está solto? Né? E, assim, está te incomodando? Você que está me vendo agora, eu fazer isso aqui, olha, nas reuniões não pode incomodar, as pessoas têm que ter liberdade de fazer isso aqui. E não tem nada, desculpa eu me intrometer com os outros participantes da eventual reunião, mas não tem nada. Você está tenso? Vai catar coquinho, cara, desculpa, mas não é assim. Eu tô liberando o meu músculo, eu não sou robô. Né? Não é um concurso de robô para ver quem é mais indiferente, o mais, né, machão, mais firmão, a mais machona, mais firmona, esse tipo de coisa. Não é uma competição para isso. Pelo contrário, né?
Estamos aí compartilhando a humanidade. Faz parte de compartilhar a humanidade ser humano. E ser humano é perceber as tensões. Estou ficando tenso aqui, né? Estou soltando. Então, de tempo em tempo. Se tivesse essa programação de 20 minutos para 3 a 5, nesses 3 a 5, desliga essa tela, desliga a visão, né? Não, mais uma coisa que eu acabei de falar que é importante não ficar prestando atenção em muita coisa, né? E é muito comum, alguém está falando, aí o cara aproveita para dar uma olhada no e-mail, né? Aí aproveita para já tomar nota aqui, já fazer uma não sei o que, já está preparando. Péssimo, né? Tenta reduzir o tempo e fazer uma coisa por vez. Deu o intervalo, nesse intervalo, checa a musculatura, começa ou pelo ombro, ou pelo abdômen, pelo tórax, a respiração, como é que está, os pés, se eles estão tensos, se eles não estão tensos, né? É muito bacana quando você faz essa checagem corporal, que o seu corpo já começa a relaxar, né? Parece que ele só estava pedindo atenção. Então você começa a prestar atenção no que está acontecendo, né? Inclusive aqui, essa musculatura, né? Fazer esses pequenos exercícios antes que a tensão muscular se instale, porque essa tensão vai gerar fadiga, né? Outra coisa, o nosso cérebro, ele tem mais ou menos 2 a 3% da nossa massa corporal total, mas ele consome 20% da nossa capacidade energética, e não tem reserva. Você tampar o pescoço aqui, desmaia, né? Não tem reserva de oxigênio nenhuma, nem de glicose. E assim, o nosso cérebro, ele não tem como falar, cara, olha, levanta e vai comer alguma coisa. Não, ele começa a te deixar tenso, irritado, nervoso, porque é uma reação fisiológica que fala, cara, você precisa comer. O cérebro não consegue falar, você tem que comer. Não, ele começa a te deixar muito irritado, né? E essas irritações, devido à queda da glicose no sangue, também já foram muito bem estudadas. Em Israel, foi feito um trabalho, estou falando tudo de cabeça, então vocês me dão um tempinho que eu tenho que ficar lembrando, mas foi feito um trabalho com juízes, né? E esses juízes, eles trabalhavam com liberação de presos, com o que a gente chama aqui de habeas corpus, né? E eles constataram que, independentemente da gravidade do que tinha acontecido com os réus, os juízes praticamente 100% das vezes negavam na hora que antecedia o almoço, que é a hora que ele está em hipoglicemia, em glicose baixa, né? Então, assim, tomar decisão de estômago vazio, já dizia minha avó, cara, não faz isso que você vai se estrepar, né? Então, é para comer, mastiga alguma coisa, pega uma frutinha, né? Mantenha a tua glicemia, porque senão teu cérebro não vai funcionar, você vai cair em erros de decisão. Respondi? Sim. E é aquela coisa, né? O cérebro é como se fosse um motor de carro. Você tem que saber utilizar o motor, né? E toda hora tem que ser revisado de algum modo, né? No caso, você tenta revisar descansando ele, né? Ou fazendo alguma coisa divertida. Aquilo que a gente até falou na live passada, né? Tentar esparecer um pouco a cabeça com outras atividades que não seja o estresse do trabalho ou o estresse das notícias tristes que, infelizmente, nós temos que conviver, né? A gente tenta tirar isso do caminho. Mas, Carlos, por favor. Não, é como pegar um carro. Você imagina você pegar um carro, botar na última marcha que ele tiver e andar com 80% da velocidade que ele tiver durante 6, 8, 10 horas. Cara, esse carro vai estourar. Não há, e a gente faz isso com o nosso próprio corpo, né? Não dá. Tem que ter pausa. Tem que ter pausa. Pit stop para o corpo. Até essa é uma sugestão para a reunião. Hora do pit stop, né? O que é o pit stop? Aquela parada do Fórmula 1, que o carro vai lá, põe gasolina, troca o pneu, é rapidinho, mas é aí que ele pode continuar tendo um bom desempenho. Se ele não fizer o pit stop, ele vai ter problema, né? Então tá aí uma sugestão que fica aí para quem coordena as reuniões, né? Fazer pit stop, né? Acho que esse nome é muito bom, né? O pessoal de empresa gosta de nome americanizado, eu também gosto. Então fala, pessoal, pit stop, já se sabe o que tem que fazer. Ou, podemos popularizar para o bom e velho horário do cafezinho, né? Vamos lá, vai ali, toma um cafezinho, toma água, mas sem fone, sem nada. Esquece a reunião por uns 5 minutos, pelo menos, para dar uma descansada. Você já citou, Ciro, algum dos problemas que podem ser causados com esse estresse e essa quantidade gigantesca de lives sem descanso, tudo que a gente faz durante uma live, de prestar atenção em 200 coisas ao mesmo tempo, de achar que pode fazer uma série de coisas e não pode fazer exatamente nada direito, né? Mas
com essa recorrência de lives, a gente está há um ano basicamente nessa história de reuniões virtuais, de lives e tudo mais. Já deu para sentir em pacientes seus, em algumas pessoas que você convive ali, esse estresse, alguma mudança de comportamento, ou algum sintoma até de depressão, não sei, algo que pode ter sido causado diretamente por essa questão dessas reuniões virtuais feitas sem organização, sem o tempo de descanso adequado? Sim, tem um termo norte-americano que é a fadiga do Zoom fatigue, né? Então, é o cansaço derivado desse tipo de reunião, que não existia quando tinha as reuniões, podia existir outras coisas, né? Do trabalho. Aliás, é bem oportuna a pergunta para a gente diferenciar de burnout. A fadiga das reuniões virtuais não tem nada a ver com burnout. Burnout é um outro assunto, é um outro tipo de fadiga que acontece por um perfeccionismo, é um jeito do cérebro te desligar, enfim, é outro assunto. A fadiga do Zoom, ela é devida a isso, ela é devida a um excesso de estímulos, eu não consigo fazer a leitura corporal do que está acontecendo, eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu não faço pausas periódicas, eu tenho dificuldade em lidar 2, 4, 6, 8 horas com a minha própria imagem, as pessoas não estão fazendo pausas, não estão fazendo, aí, segundo a minha sugestão, os pit stops para parar e recarregar, né, botar gasolina no carro, encher o pneu, ver se o pneu está calibrado, né, dar uma relaxada muscular, enfim, fazer a manutenção periódica que a gente precisa. E essa manutenção, ela não é 2, 3, a cada 4, 6 horas, não, ela tem que ser mais ou menos a cada 20 minutos, por poucos minutos, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feita essa parada virtual. Então, assim, a fadiga virtual é um fenômeno novo que está acontecendo, eu acho que foi implementado de uma maneira, infelizmente, muito apressada, sem o devido preparo, não houve um combinar com a turma, né? Porque não deu tempo, né? Pegou todo mundo de calça curta, então aí vai, né? E a gente está tendo que aprender enquanto a coisa está acontecendo. Mas assim, eu sou totalmente a favor da tecnologia, acho que ela ajuda muitíssimo. Sempre que possível, faz uma reunião por voz, não tem porquê, né, ficar fazendo com imagem necessariamente as reuniões de trabalho, né? E tomando esses cuidados, eu acho que a gente só tem a ganhar com a tecnologia. Então, Ciro, vê se eu aprendi, ó. Pit stop na entrevista agora. Deu os nossos 30 minutos aqui. Maravilha. Gente. Olha, legal. Ciro, você viu que a gente está aprendendo aqui, né? Ciro Massi, todos nós. Médico, psiquiatra, sempre atualizando as informações, dentro do possível, como a gente anunciou, vai estar toda semana aqui conosco, trazendo sempre um tema para detalhar, orientar, compartilhar informações importantes para você praticar, exercitar no seu dia a dia, para minimizar. É um período novo para todo mundo, não é diferente para as reuniões virtuais, mas são maneiras para a gente amenizar esses impactos e a gente conciliar a saúde mental com o sucesso profissional. Ciro, obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima. Saúde a todos, um abraço. Legal.